Vem cá, você se sente improdutivo e aí por isso está sempre procurando mais conteúdo sobre produtividade, sobre novas rotinas, sobre métodos de fazer as coisas acontecer, mas a sensação é que você nunca sai do lugar? Ou então você quer ser uma pessoa mais criativa, mas as ideias simplesmente não aparecem e você não sabe por quê? Se você se sente assim, esse vídeo é para você. Oi gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. Se essa não é a sua primeira vez no canal e você está sempre aqui assistindo os vídeos, mas ainda não se inscreveu, que tal fazer isso agora, logo no começo do vídeo? Vai me fazer muito feliz, prometo. Bom, quem me segue aqui e me acompanha há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa muito focada, que eu tenho metas profissionais, pessoais, que eu sou bem organizada e isso me ajudou muito ao longo da minha vida a realizar vários dos sonhos que eu tinha. Eu também já fiz vídeos sobre procrastinação, sobre como planejar suas metas e executar. E por causa desse tipo de conteúdo, eu acabo sempre recebendo de vocês como sugestão para falar mais sobre produtividade e criatividade. Essas duas habilidades passaram a ser uma das coisas mais valorizadas pela sociedade que a gente vive hoje em dia. E isso não surpreende, por quê? Porque a gente vive na era da informação. Então, criatividade acaba sendo algo muito mais valorizado do que era antigamente. E aí, tanto por causa do canal, quanto por curiosidade mesmo, esse é um assunto que eu venho consumindo bastante nos últimos anos. Só que alguma coisa não conectava, sabe? Quanto mais eu lia sobre produtividade, eu pensava, mas não sei, será que é possível viver uma vida tão regrada? E aí, eu fui numa palestra recentemente, aqui em Nova York, e muitos desses meus questionamentos começaram a fazer sentido. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Bom, essa palestra foi dada por uma antropóloga digital. Eu achei esse nome, gente, tão chique. Já pensou falar Fernanda Neuti, antropóloga digital? Muito fino. Bom, o nome dela é... Calma que eu preciso ver, que eu não sei falar. Rahav Harfouch. E ela nasceu na Síria, mas passou grande parte da vida aqui nos Estados Unidos e hoje em dia ela mora em Paris. E nos últimos anos ela vem estudando bastante os efeitos da tecnologia na sociedade que a gente vive atualmente. E o quanto essa cultura digital mudou completamente as organizações e a nossa vida pessoal como um todo. Os aprendizados e as descobertas desse estudo que ela fez estão nesse livro, Hustle and Float, que não tem tradução ainda em português, mas é um livro super interessante e é para isso que eu tô aqui, né, gente? Para ler o livro e contar para vocês, já que não tem tradução. Então vamos lá, eu vou dividir os assuntos em partes. Então primeiro eu vou falar sobre produtividade. O conceito de produtividade nasceu da necessidade que se tinha de organizar grandes aglomerados de pessoas que precisavam trabalhar da forma mais padronizada possível, com o intuito de diminuir o número de falhas e maximizar o resultado. Não por acaso, a primeira instituição a aplicar a produtividade foi o exército. Por quê? Porque você tem um grande número de pessoas que estão lutando por um objetivo único e qualquer erro numa situação de guerra, por exemplo, significa a morte de alguém. Então você precisa trabalhar da forma mais organizada e padronizada possível para minimizar esses erros. Só que aí, com a Revolução Industrial, as fábricas começaram a adotar esse mesmo modelo. Você tinha uma quantidade enorme de pessoas realizando tarefas extremamente repetitivas, e aí, quanto mais padronizado eles fossem, maior seria a produtividade dos funcionários. E aí, porque as pessoas trabalhavam a mesma quantidade de horas fazendo exatamente o mesmo trabalho, você conseguia facilmente dizer quem era mais produtivo ou não, quem produzia mais, com menos erros, no menor intervalo de tempo. Só que aí as pessoas começaram a trabalhar a exaustão, então quanto mais tempo elas trabalhavam, menos produtivas elas eram, mais elas erravam. Até que um cara chamado Robert Owen criou a jornada de trabalho que a gente conhece hoje, de 8 horas por dia. A ideia dele era que para você ser produtivo, você precisava trabalhar por 8 horas, descansar por 8 horas e ter 8 horas de recreação para conseguir se recarregar para o próximo dia de trabalho. Mas aí, gente, vamos combinar, né, que no século XXI isso é uma grande utopia. Principalmente depois de um negócio aí
que inventaram, chamado The American Dream, né? O famoso sonho americano. E o que é o sonho americano? Logo depois da independência, os Estados Unidos era esse país enorme, cheio de oportunidade, e não tinha tanta gente assim para agarrar essas oportunidades. Então eles começaram a abrir o país para os imigrantes virem trabalhar, fazer o país crescer, a economia girar, e não é à toa que se tornou a potência que é hoje em dia. E aí, num país cheio de oportunidade, é óbvio que as pessoas que trabalham duro, que têm vontade de crescer, vão ser muito bem-sucedidas. Só que mesmo depois de muitas mudanças no país, a cultura que se gerou aqui ainda é a de que se você trabalhar muito duro, você vai ser bem-sucedido. E se você ainda não é, talvez é porque você não tenha se esforçado tanto assim. Tá, guarda essa informação, vamos falar um pouco sobre criatividade. Lá na Grécia Antiga, a criatividade era uma coisa que os pensadores gregos achavam que era um dom divino. Somente dos deuses, né? Por isso que é do Criador, né? Criatividade. E que o ser humano não era dotado disso. E sim que eles manifestavam algo vindo dos deuses. Depois de muitos e muitos anos, lá no século XIX, com o renascentismo e depois com o iluminismo, a criatividade passou a ser associada à performance humana. E naquela época era uma coisa reservada aos grandes gênios, né? As pessoas ligadas à arte, à literatura, à poesia, a atividades que precisavam de imaginação, de inspiração. E mais atualmente, a criatividade passou a ser reconhecida como um traço humano, algo que qualquer pessoa consegue desenvolver. E aí, aquilo que era uma coisa lá atrás reservada só aos deuses, hoje em dia é uma das habilidades mais valorizadas em todas as áreas de atuação do mercado. Ser criativo hoje em dia tem a ver com a nossa capacidade de resolver problemas, de pensar estrategicamente, de prover soluções para coisas que ninguém tinha pensado antes. E não só no ambiente profissional, mas na vida também. A gente acaba sendo cobrado disso todos os dias, porque inclusive até o jeito que a gente arruma a nossa casa depende de criatividade, porque hoje os espaços são muito menores. Para tudo a gente precisa pensar criativamente. E aí que eu te pergunto, você realmente acha que dá para ser produtivo e criativo ao mesmo tempo? Como eu falei no começo do vídeo, a produtividade nasceu da necessidade da gente padronizar. Por isso, a produtividade é linear, certo? Pensa numa linha de produção, é tudo muito certinho. Pensa no exército, eles todos andam da mesma forma. Só que a criatividade, ela não é linear, ela é orgânica, ela é fluida. Ela acontece quando a gente menos espera. E para isso, muitas vezes ela causa muita bagunça, ela precisa de pausas. E a gente não tem isso no dia a dia para poder ser criativo. Me fala se isso já não aconteceu com você em algum momento da vida. Você tem algum problema para resolver, seja lá no trabalho, na vida pessoal, mas que você precisa parar, pensar e se dedicar a encontrar uma solução. E aí você fica horas martelando aquilo na sua cabeça e a solução não aparece. No momento em que você para de pensar naquilo, você vai embora, ou você vai caminhar com seu cachorro, vai tomar banho, de repente faz pum e o negócio aparece na sua cabeça. Vai, já aconteceu com todo mundo, tenho certeza. E é aí que tá o problema, gente. Enquanto a criatividade precisa de diferentes estímulos, de pausas, de momentos de ócio, a produtividade incentiva a gente a preencher cada buraquinho do nosso dia com uma atividade, porque senão a gente não está sendo produtivo. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais estressadas, porque no ambiente de trabalho é cobrado que você seja produtivo, que você aproveite as 8 horas que você está lá da melhor forma possível. Só que ao mesmo tempo, como esses trabalhos não são mais padronizados como eram antes, também é exigido das pessoas muita criatividade, muita capacidade de resolver problemas. Só que sem pausa, sem a gente poder parar para raciocinar sobre as coisas, a solução muitas vezes não aparece. Infelizmente, uma conclusão que eu cheguei depois de assistir essa palestra é que tanto as organizações quanto a sociedade como um todo idealizam a criatividade, mas valorizam mesmo a produtividade. E com isso você tem o seguinte cenário. Um conceito de produtividade baseado nas 8 horas de trabalho diárias que faziam sentido numa época em que as pessoas trabalhavam em fábricas fazendo atividades
padronizadas. A ideia do sonho americano de que quanto mais você trabalha, mais bem-sucedido você vai ser, enfatizando essa glorificação de estar sempre ocupado, das pessoas se sentirem muito importantes quando elas estão ocupadas. O crescimento da população e a concentração da maioria dos empregos nas grandes cidades, o que faz com que essas cidades fiquem infladas e não funcionem como elas deveriam, o que gera muito trânsito e estresse na vida de todo mundo. Tudo isso resulta numa coisa que as pessoas têm falado muito ultimamente, que é burnout. Gente, o estilo de vida mudou muito nos últimos anos. Só que a gente continua vivendo de acordo com normas estabelecidas, tipo 200 anos atrás. Levando em consideração crenças que não fazem mais sentido numa economia onde o capital humano é o principal ativo de todas as empresas. E é por isso que cada vez mais as pessoas estão tão esgotadas, infelizes, pensando em largar tudo, em começar um plano B de carreira. E aí, nessa busca pelo propósito, pelo plano B, vocês já repararam que quase todo mundo sempre pensa numa alternativa de carreira ligada à criatividade? É sempre algo relacionado à arte, moda, gastronomia, viagens, design. Parece que criou-se um mito de que trabalhos criativos são extremamente prazerosos, que as pessoas criativas, elas não trabalham, elas estão vivendo ali um hobby, não é mesmo? Só que essa romantização da criatividade, ela também é muito perigosa, sabe por quê? Porque por mais criativo que um trabalho seja, para ele ser rentável numa sociedade que valoriza a produtividade ao extremo, a gente precisa trabalhar muito. E agora eu falo por experiência própria, como uma pessoa que trabalhou na indústria publicitária, que era uma indústria considerada criativa, e hoje em dia tem um trabalho criativo que é o meu canal aqui no YouTube. E é muito difícil quebrar esse padrão. Cada vez que eu não consigo colocar um vídeo no dia que eu me propus, eu me sinto muito mal, porque eu sei que o YouTube de alguma forma vai me penalizar. Então, mesmo as empresas que dependem da criatividade para sobreviver, acabam entrando no mesmo padrão e colocando uma pressão enorme naqueles que precisam da criatividade, da pesquisa, do investimento intelectual para produzir conteúdo. E eu não tô aqui, gente, reclamando, tá? Eu não tô dizendo que esse mundo é muito cruel, não é nada disso. E nem que existe certo e errado. Eu acho que existem épocas da nossa vida que a gente precisa sim dar o sangue, investir o nosso tempo, a nossa energia, tudo aquilo que a gente tem em busca de um objetivo, de um sonho, e tá tudo certo. Só que também é importante a gente entender que mesmo que amanhã todo mundo acorde decidido a trabalhar 18 horas por dia, a mudar o mundo, não existe espaço para que todo mundo seja um Steve Jobs, um Mark Zuckerberg. E tá tudo certo. O mundo precisa de gente boa, empenhada, trabalhando em todas as áreas para poder funcionar. Então, desde a pessoa que faz o cafezinho numa empresa até o CEO, todo mundo tem um papel importante nessa organização. E é por isso que eu queria finalizar esse vídeo com algumas coisas que eu considero muito importantes e que eu também valorizo e que eu acho que uma vez que a gente entende isso, a produtividade e a criatividade acabam vindo como consequência, que são curiosidade. Gente, tenham vontade de aprender pelo simples fato de que conhecimento empodera, faz a gente ser pessoas melhores. E aqui eu não tô falando só de curiosidade sobre o seu trabalho, eu tô falando de ser uma pessoa curiosa como um todo, de estar sempre com um olhar amplo, querendo absorver conhecimento em todas as formas possíveis. A busca por excelência, não importa o que você faz, mas faça o melhor que você puder. Se você é a pessoa que serve o café, seja a pessoa que faz o café mais gostoso, que o dia que você faltar, as pessoas vão falar: ai, não acredito que a pessoa faltou, hoje o meu dia não foi igual porque eu não tomei aquele cafezinho. Sabe como é? E aqui eu não tô falando em competição, em querer ser melhor do que o outro, e sim em tentar fazer o melhor trabalho que você pode fazer, não importa qual seja essa atividade. Comprometimento. Se você se comprometeu com alguma coisa, cumpra. Seja um horário, seja uma entrega, faça o possível para entregar aquilo da melhor forma
no prazo combinado, da forma com que você combinou. E por último, visão do todo. É muito importante a gente entender o nosso papel nos ambientes em que a gente vive, seja no trabalho, na nossa família, na vida pessoal. Quando a gente consegue ter visão do todo e do quão importante é o nosso papel dentro de cada uma dessas caixinhas que formam a nossa vida, fica mais fácil a gente encontrar o propósito. Porque o propósito, gente, não é essa coisa que magicamente vai aparecer. A gente precisa encontrar o propósito nas coisas que a gente faz todo santo dia. E quando a gente consegue exercitar todos esses valores, a criatividade e a produtividade acabam sendo uma consequência disso. Bom, essas foram as conclusões que eu consegui chegar juntando um pouco das ideias que eu já tinha sobre o tema, mais a palestra, mais do que eu li no livro, e eu realmente espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um conteúdo que tenha inspirado vocês de alguma forma no que diz respeito à criatividade e também à produtividade. Se você gostou do vídeo, ele foi útil para você, não esquece de mandar para todos os seus amigos no WhatsApp, compartilhar nas redes sociais e se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora, assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!